Ela está há 5 meses no comando da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo. Hoje o Estúdio Tribuna Online vai conversar com Érica Neves. Tudo bom, Érica? Que bom te ter de volta aqui. Obrigada, estou aqui à disposição. Érica, são 5 meses, a gente está indo para o 6º mês do seu mandato. Queria saber o que foi feito até o momento na sua gestão. Como que está a gestão da Ordem aqui no Espírito Santo esse ano atualmente? Olha, a gente já mudou muita coisa, a gente levou a Ordem para o bom debate. Então a gente fez um relacionamento institucional muito bom com as demais instituições da sociedade civil, com o sistema judicial, essa restauração de um diálogo probo, ético, já reflete demais na advocacia, no trato que a gente tem com essas instituições. Isso foi fundamental já nos primeiros 5 meses. Uhum. E a gente também teve um traço muito claro com a Escola Superior de Advocacia. A gente restaurou a função primordial dela de qualificar a advocacia. Então, o Tiago Siqueira ele tem feito um trabalho exemplar e a gente tem a ESA Business. Então, tanto na área do direito, quanto na área que complementa o direito, que são as aptidões como inteligência artificial, a gente tem um curso maravilhoso rodando o Estado. Gestão, a gente acabou de fazer um curso também de gestão junto com a Murad. Então, a gente tem trazido a ESA para as suas funções primordiais e que são essenciais para a advocacia e para a ordem. Então, são 2 eixos muito claros para a advocacia que a gente restaurou. Outro eixo também é o Tribunal de Ética. A gente colocou o Tribunal de Ética para funcionar mais no dia a dia. A gente zerou as consultas que estavam estagnadas lá por anos. São consultas que as pessoas fazem, que os advogados e advogadas fazem, para saber como proceder. A gente zerou essa lista, eram quase 200. E o Tribunal de Ética está atuando efetivamente na contenção de ações que não condizem com o nosso Código de Ética. Então, a gente notifica pessoas, a gente notifica o advogado, a gente faz a abordagem de captação ilegal e a gente automaticamente já abre o processo de ética. Então, a nossa postura já foi disseminada na advocacia. Uhum. E isso a gente já sabe que evitou muitos problemas. Então, tem coisas que não acontecem mais com tanta rotina por causa da nossa atuação, da nossa atuação firme. Dá um exemplo para a gente. Vou dar um exemplo. A gente fez uma abordagem, porque toda a advocacia, a gente tem um código de ética. Uhum. A gente não se vende, a gente não pode fazer uma mercantilização. Então, tem alguns formatos de captações que são ilegais, que são em desconformidades com o Código de Ética. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Passa um carro de som falando que vai ter na quadra tal o atendimento com advogado tal para falar sobre o desastre de Mariana, que está acontecendo muito isso. Uhum. Isso é uma captação ilegal de clientela, porque a advocacia é uma profissão de confiança. Você tem que procurar o seu advogado, você tem que ter uma relação pessoal com o seu advogado. Isso é uma mercantilização e atinge a dignidade da nossa profissão. Então, quando a ordem não atua, isso se dissemina e prejudica a imagem da advocacia. Então, a gente tem atuado com muita firmeza nisso. A gente fez uma abordagem em Guarapari, por exemplo, que era uma abordagem para ser normal, e um advogado, até saiu nos noticiários, um advogado ele não aceitou a abordagem e praticou alguns crimes, como ameaça, como injúria, tanto contra o presidente da subseção, que foi fazer a abordagem em loco, quanto com a presidente da seccional, eu, no momento da abordagem na Polícia Civil. Então, para você ver como que isso já limitou algumas coisas que iriam acontecer. Durante a semana após essa abordagem, que teve uma repercussão, recebemos 2 telefonemas de 2 colegas advogados falando que iriam fazer o mesmo formato
e perguntando se podia, mas a gente explicou, não pode e nós vamos atuar. Então, às vezes eles até agem sem saber que não pode, né? Alguns de boa fé, mas é irregular e a gente vai atuar de qualquer forma. Então seria bom se os advogados que tiverem dúvida, entrar em contato com a ordem, que a gente tem um contato do Tribunal de Ética, para a gente avaliar se é ou não. Também ativamos, esqueci de falar, mas também ativamos a Comissão de Fiscalização, que também está atuando. Semana passada, nós atuamos em Nova Almeida, na Serra, e outra, acho que foi em Aracruz, com abordagens também de captação irregular de clientela. Então, a ordem atuando, isso reverbera no estado todo e protege a dignidade da nossa profissão. Falando em uma das ações da ordem recentes, recentemente a ordem mudou os critérios para a escolha da vaga de desembargador referente ao 5º Constitucional. Por que isso aconteceu? Tem relação com a última escolha do 5º Constitucional da ordem na gestão anterior? Tem alguma relação? Tem total relação e a gente tem muito orgulho de ter mudado essa resolução, não estando em tempo de escolha. Isso faz toda a diferença, porque não teve alguém que pediu ou alguém que fosse beneficiado. Não tem nenhuma escolha em aberto. Isso fez toda a diferença numa regulamentação ética, numa regulação transparente. Então, a gente, em decorrência do que aconteceu no passado, nós resolvemos alterar logo. Então, a gente alterou, por exemplo, quem escolhe a lista sêxtupla. Quem escolhia antes a lista sêxtupla era os conselheiros da seccional. Então, a advocacia escolhia 12 e o conselho escolhia 6. Agora, nós invertemos. O conselho escolhe 12, faz uma primeira triagem com sabatina, com real sabatina, com paridade de gênero, ou seja, o voto do conselheiro só vai ser validado quando ele escolher 3 homens e 3 mulheres. O voto é validado assim. E tem a sabatina. Escolhem-se 12. Esses nomes vão ser levados à votação da advocacia para que eles escolham 6. Também do mesmo formato. O voto só será validado quando escolher 3 homens e 3 mulheres. Isso faz toda a diferença na vontade de participação das mulheres advogadas. Porque, historicamente, as mulheres não estavam conseguindo chegar na lista, ou quando chegavam, eram excluídas da lista lá no final, na lista sexta. A gente teve a situação polêmica agora, né? Exatamente. Isso não aconteceria nessa gestão. Por quê? Porque você, sabendo que você vai ter garantido 6 vagas na lista sexta, na lista duodécima, e 3 vagas na lista sexta, as mulheres que têm total competência, capacidade, são advogadas atuantes e cumprem os requisitos necessários para serem desembargadores, por poderem ser escolhidas, acabavam se desestimulando pelo histórico que acontecia aqui na OAB do Espírito Santo. Então, agora eu sinto que a gente conseguiu fazer com que as oportunidades sejam iguais. Falando um pouquinho sobre a representatividade do seu grupo dentro da OAB, a gente teve recentemente o Hélio Pepe, né, que assumiu um posto no TRD. No TRE. Isso. E o Alemã na Justiça Federal. Uhum. Existiu alguma atuação sua com relação a isso? Como que foi esse trabalho para colocar esses dois profissionais nas posições que eles estão hoje? A Ordem trabalhou alguns nomes para colocações importantes que são destinadas à Ordem. Então, a gente tem muito orgulho de ter trabalhado e ajudado, contribuído para o Hélio Pepe de Moraes no TRE, para o Luiz Cláudio Alemã no Conselho da Justiça Federal, para a Cristina Cordeiro na diretoria do Conselho Federal, que é muito importante para a OAB do Espírito Santo, para o Alexandre Pupim, para que o governador tivesse uma escolha acertada de um legítimo representante da advocacia no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A nossa colocação pessoal também em alguns grupos de trabalho lá no Conselho Federal nos orgulha muito, porque é
um carimbo de que a OAB do Espírito Santo hoje tem uma representatividade, uma legitimidade, uma responsabilidade muito grande com a advocacia capixaba. Anteriormente você citou a questão da publicidade dentro da advocacia, e eu vou entrar no tema da informação com um tema que não tem sido muito agradável para os advogados e para os clientes, que é a questão do golpe do falso advogado. A gente tem diversos casos, pessoas que foram vítimas e que chegaram a perder até 50 mil. Né? Como que a Ordem tem lidado com isso, tem trabalhado com isso para resolver, ou pelo menos diminuir essa questão dos golpistas que se passam por advogados nas redes sociais e no WhatsApp? É muito no WhatsApp, tá? Infelizmente, esses bandidos acessam o sistema judicial como um todo, pegam informações, colhem informações fidedignas, ou seja, reais desses processos, e conseguem abordar as pessoas que são partes nesses processos, que são clientes de algum advogado. E conseguem ver nesses processos quem são os advogados. Então, se passam por esse advogado e conseguem convencer as pessoas a fazer PIX, a fazer transferências bancárias. A Ordem, aqui no Espírito Santo, abriu um formulário para denúncias. Nós temos 263 denúncias. Já levamos a Polícia Civil. Só esse ano, né? Só esse ano. Já levamos a Polícia Civil. Nós criamos um comitê de apuração desses crimes, que envolve Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Polícia Civil e OAB. A gente já está atuando em conjunto. No Conselho Federal tem o Confere ADV, que é para conferir os dados de contato desses advogados. E o Conselho Federal também já acionou o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. 2 quadrilhas já foram presas, uma no Ceará e uma em São Paulo, porque não são quadrilhas daqui. A gente identifica que muitos números não são nem do Espírito Santo, mas não tem outra forma de evitar que não seja informação. Disseminar informação. Qual informação? Cautela, cuidado e prezar por falar com seu advogado. Entrar em contato com o seu advogado. Entre em contato, ligue para o número, para o celular do seu advogado, ligue para o escritório do seu advogado, confirme se é ele mesmo que está pedindo aquele valor. Não tem outra forma para fazer, porque a gente não vai conseguir prender todas as quadrilhas. Pode ser, inclusive, que já esteja pulverizado, porque já tenha mentes criminosas que viram oportunidades de fazer isso e a ingenuidade das pessoas de cair em tal golpe. Então, não tem outra forma. Entra em contato com o seu advogado. Érica, com relação ao tema de tecnologia, a gente tem o debate da inteligência artificial, se ela é uma ferramenta, se ela é uma concorrência com várias profissões, e com o advogado esse tema também não é diferente. Como que a Ordem observa a inteligência artificial, seja como uma ferramenta, seja como uma concorrência? Tá. A Ordem não só observa. A Ordem já tem cursos de inteligência artificial. Não adianta a gente ir contra o tempo. Eu acredito nisso e acho que a OAB também, a nível nacional. A gente tem as ferramentas são úteis, nos dão agilidade, mas elas têm que ser usadas de forma ética. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente fomenta, tem os cursos, tem os congressos, tem as palestras, a gente também vai coibir advogados e advogadas que estejam usando de forma leviana a inteligência artificial, que já vem acontecendo. Por exemplo, busca de invenção de jurisprudências que não existem, que inteligência artificial, ela pode errar e ela acha que está acertando. Então, cabe ao advogado fiscalizar o trabalho que essa inteligência artificial está mandando numa petição, por exemplo, porque a responsabilidade é do advogado. Estamos vendo algumas violações do Código de Ética com inteligência artificial também. Já vi casos, inclusive, de gente que inventa de inteligência artificial que inventa jurisprudência. Cabe ao advogado confirmar se essa jurisprudência existe, porque ele será responsabilizado e penalizado processualmente naquele processo. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, utilizar. Acho que a gente tem que democratizar, faz parte da ordem. Se tem uma inteligência artificial como jurimetria, que é cara,
que precisa de um investimento muito alto, nós da ordem temos que usar todos os recursos que nós tivermos para tentar democratizar essa inteligência artificial para que consigam todos a utilizarem. Então, a gente tem outros formatos de inteligência artificial, outras ferramentas que são mais acessíveis. E acho que a gente tem que mostrar esse caminho para a advocacia toda. Mas cabe também à ordem fiscalizar o uso dessa inteligência artificial com responsabilidade. Vamos falar um pouquinho do jovem advogado, né? A gente fala um pouquinho sobre essa questão do advogado ser um empreendedor e como que a ordem ajuda o jovem advogado a entrar nesse meio, a se preparar para esse novo mercado, né? Que muitas vezes o jovem acaba ficando um pouquinho perdido, né? Uhum. A gente é muito acostumado a receber o jovem lá na ordem que sabe muito direito. Eles saem muito preparados com o direito, com a matéria do direito, com todas as matérias do direito. Mas não tem nenhuma noção sobre gestão, por exemplo, gestão de um escritório. Não tem noção de fazer um marketing jurídico legal dentro das normas do Código de Ética. Não sabe fazer uma captação de forma legal também, um atendimento ao cliente, um pós-atendimento, enfim. Essas aptidões, elas são da ESA Business. E a gente tem buscado ferramentas para que o advogado, quando entre na OAB, esteja no primeiro ano, se chama um programa chamado Start OAB, é uma inovação dessa OAB do Espírito Santo, o Start OAB, que traz ferramentas muito utilizadas em grandes escritórios, em escritórios mais consolidados, mas de forma gratuita para esse primeiro ano. Para que o jovem advogado entre na profissão sabendo o que tem e o que é bom, o que ele vai precisar. Então, nesse primeiro ano, a gente tem conseguido muitas ferramentas de forma gratuita, com uso gratuito, através da ASP, através da OCB, através de outros convênios que a gente tem feito. Então, o jovem advogado que entra na OAB do Espírito Santo hoje tem um programa específico para o primeiro ano, para ele estar estruturado com tecnologias e conhecimentos de forma gratuita para que ele tenha mais chance de dar certo. E como tem sido a relação com o TJ? A gente observa que o TJ tem tido algumas mudanças recentes que afetam o dia a dia do advogado. Como que a ordem tem lidado com isso? Se chama Justiça 4.0. Infelizmente, nós estamos atrasados nisso. E não por acaso somos um dos últimos na linha de produtividade do Brasil. Somos o penúltimo, salvo engano, na última pesquisa. A Justiça 4.0, ela traz algumas inovações, que são as extensões de competência de magistrados, a redistribuição de força de trabalho, e que aqui se deu pelas comarcas digitais e secretarias inteligentes. Então, a advocacia não tem jeito. Em outros estados, isso já vinha acontecendo. O CNJ pressiona o tribunal para que isso aconteça o mais rápido possível. Inclusive, tem que acontecer até o final do ano. E a advocacia, ela precisa entender que a gente está em um outro período do Tribunal de Justiça. E algo tinha que ser feito. Então, nós tomamos uma decisão muito responsável, dura, mas responsável, que é tratar a Justiça 4.0 como ela tem que ser tratada, com a OAB fazendo parte da Justiça 4.0, com a advocacia sendo ouvida e atendida pelo Tribunal de Justiça. E isso tem acontecido em todas as reestruturações no Estado do Espírito Santo. Então, a gente tem trabalhado de forma muito conjunta, muito sintonizada. As publicações que saem, nós tomamos conhecimento antes e tratamos isso com os presidentes das subseções que são atingidas, ou seja, de comarcas digitais e secretarias inteligentes. Temos conseguido alterar algumas implantações de forma muito pontual, inclusive no cronograma nós mudamos, com a reestruturação dos NAPs nas comarcas digitais. Isso solucionou muitas questões que iriam dar problema se a ordem não tivesse presente. E também conseguimos estruturas muito importantes de atendimento para a advocacia, que são as salas da OAB em todos os fóruns que
tenham as secretarias inteligentes. Óbvio, toda tecnologia e toda mudança causa danos, causa um desgaste. E tem tecnologias que ainda estão se aprimorando. E uma é fundamental: o balcão virtual precisa funcionar. E isso a gente tem cobrado insistentemente com o Tribunal de Justiça. Ele implantou semana passada um novo balcão virtual. A gente conseguiu fazer com que essa ferramenta tenha uma validação da advocacia numa pontuação de bom, de excelente até péssimo, que a gente dá essa avaliação no final do atendimento, mas ainda é uma ferramenta que ainda está se aprimorando. Então, nossa expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível, que não tire o acesso ao judiciário da população, mas que primordialmente preserve as nossas prerrogativas. E é isso que a OAB está trabalhando. Que a gente não seja atropelado por uma justiça 4.0, que no final a nossa expectativa e a expectativa do tribunal é que a produtividade do tribunal melhore. E essa é a nossa função também, contribuir para que essa justiça 4.0 funcione. Érica, para finalizar, qual é a perspectiva da gestão nos próximos 6 meses e se você gostaria de dar algum recado específico para a classe e para a sociedade? Olha, a ordem já está em transformação. Então, nos próximos 6 meses, a gente quer mais ainda portas abertas para a advocacia e para a ordem. A gente já vê a mudança da OAB na sociedade. A gente já vê, é sensível e muito explícito isso, a mudança do relacionamento da OAB com a própria advocacia. A gente tem um contato direto, a gente dá um feedback para a advocacia imediatamente. Então, nos próximos 6 meses, continuar nessa toada, ouvindo a advocacia, trabalhando com a advocacia, trazendo a ordem para um seio social muito de protagonismo que a gente tinha perdido e a sociedade capixaba estava precisando muito da ordem. E o nosso trabalho é incansável, o nosso trabalho é diuturnamente em prol da advocacia, então a advocacia se sente mais em casa e é isso que a gente quer fazer, trabalhando muito para fortalecimento das subseções. Isso é um preceito que a gente colocou desde o dia 01, a gente precisa fortalecer as subseções, respeitar os presidentes de subseções, é primordial para o sistema OAB ser fortalecido, e com o fortalecimento das subseções, toda a advocacia ganha. Então, a gente tem feito realmente uma gestão interna de transformação e tem refletido na sociedade. Então, nos próximos 6 meses, eu espero que a advocacia seja cada vez mais impactada positivamente com a gestão, muito pensando na advocacia. Perfeito. Érica, muito obrigado pela visita e volte sempre ao nosso estúdio, tá bom? Obrigada, estou sempre às ordens. Beleza. Esse foi o Estúdio Tribuna Online e essa entrevista está disponível no jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos nossos tocadores de podcast.